A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Números, capítulo de número 27, e versículo de número 5, que diz assim: Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes fará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a ela a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vamos observar, irmãos, que as filhas de Zelofeade, elas levaram aquilo que estava afligindo a elas. Na verdade, elas levaram a necessidade delas diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, dos príncipes e de todo o povo que estava à porta da tenda da congregação. E elas disseram a necessidade delas. A Bíblia diz que o pai delas morreu e não havia deixado herdeiro homem. Ou seja, ele só tinha 5 filhas, a qual tinha o nome de Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. A Bíblia diz que os herdeiros eram os homens. As mulheres não tinham direito a herdar aquilo que pertencia ao pai delas. Então aqui elas foram com aquela causa, com toda a ousadia, elas não tiveram medo, mas elas foram até Moisés e até todos que estavam ali presentes para poder resolver a situação delas. Quando nós não damos lugar ao medo, mas temos coragem, temos ousadia, temos intrepidez, temos certeza e convicção do Deus que nós servimos, a situação muda. Essas mulheres sabiam que Deus ia dar alguma resposta favorável para elas, que algo ia acontecer, porque o nosso Deus não compactua com a injustiça. E elas tinham deixado bem claro, versículo de número 3, nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se juntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Ou seja, elas sabiam que o pai delas havia morrido no próprio pecado dele, mas não foi por causa de rebelião. Não foi porque ele tinha se levantado contra os servos do Senhor ou até mesmo contra o Senhor de uma forma tão direta como os que se levantaram juntamente com Corá. E aqui nós observamos que elas dizem mais, versículo de número 4. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos a possessão entre os irmãos de nosso pai. Elas foram muito ousadas ao pedir. Mas se elas se calassem, elas não receberiam nada. Se você se calar, minha irmã, se você se calar, meu irmão, diante daquilo que você precisa, você não vai receber nada, sua história não vai mudar. Mas se você resolver se levantar no Senhor, teu Deus, se você resolver buscar a resposta no nosso Pai e dizer para Ele: Senhor, a situação é essa, eu sei, meu Deus, que é impossível, mas eu estou aqui como as filhas de Zelofeade, colocando diante do Senhor a minha necessidade. Eu estou aqui colocando diante do Senhor aquilo que eu preciso. Você vai ver a resposta chegar. Declare comigo: eu vou colocar aquilo que eu preciso diante do altar do Senhor, como as filhas de Zelofeade fizeram. Eu vou colocar aquilo que eu preciso diante do altar do Senhor, como as filhas de Zelofeade fizeram. As filhas de Zelofeade não ficaram perdendo tempo com medo, com insegurança. Elas poderiam pensar: esse pedido é muito ousado, porque a terra é dada em herança aos filhos homens. Elas aqui, irmãos, quando elas falam com Moisés e com todos que estavam ali, elas estavam desafiando a lei hebraica dada por Deus. Mas elas resolveram não se calar. Quando Moisés escuta as palavras daquelas moças e a ousadia que elas tiveram, porque elas não tiveram medo, e o Senhor está falando com pessoas aqui: não tenha medo, porque eu não te dei espírito de covardia. O Senhor não quer você covarde, viu? O Senhor não quer minha irmã e meu irmão, você com covardia. Mas Ele está dizendo: eu quero você com ousadia. Eu quero você com certeza no Deus que você serve. Eu quero você com convicção de que você já venceu. Declare comigo: por mais impossível que seja essa situação, meu Deus já venceu. Por mais impossível que seja essa situação, o meu Deus já venceu. Eu não sei qual é a situação de impossibilidade na sua vida, mas você entrou aqui com alguma impossibilidade.
Eu quero lhe dizer que Deus está te chamando, através dessa palavra, a se posicionar como as filhas de Zelofeade. Eu quero lhe dizer que como essas 5 moças não tiveram medo, não é tempo de você ter medo, mas é tempo de você ter a ousadia de Macla, de Noa, de Ogla, de Milca e de Tirza. É tempo de você fazer como essas 5 moças, pegar o que você precisa e colocar diante do altar do Senhor. Elas precisavam ir até Moisés para que Moisés pudesse levar a causa ao Senhor. Mas hoje você não precisa mais ir até uma pessoa. O véu já foi rasgado. Hoje você precisa entrar no teu quarto, fechar a tua porta, entrar em algum lugar que esteja em secreto entre você e Deus e contar para Deus a sua necessidade. E dizer para Deus: Deus, é impossível, eu sei. Mas eu vim aqui como as filhas de Zelofeade com essa impossibilidade, porque eu sei que para o Senhor não tem nada impossível. Foi o Senhor quem resolveu a causa delas, resolve a minha também. Darabai, decai, rasto. O Senhor quer que pessoas aqui se levantem como essas mulheres. O Senhor quer que pessoas aqui deixem de ser covardes. Arai, canto. Tem gente que já era pra estar com milagre na mão. Tem gente que já era pra estar vivendo novidade, a resposta de Deus, mas não tá ainda porque tem medo. Não tá ainda porque tem medo de falar com Deus, tem medo de investir, tem medo de colocar diante do altar do Senhor a necessidade. As filhas de Zelofeade foram lá e contaram para Moisés e para todos que estavam ali presentes o que elas necessitavam. Elas chegaram ali e colocaram, mesmo desafiando a lei hebraica. Elas não tiveram medo. Você não pode mostrar medo. Você não pode mostrar temor. Mas você tem que ter convicção de que teu Deus é perfeito, que Ele é justo, que Ele é fiel e que Ele tem poder para fazer qualquer milagre acontecer. Ele tem poder para pegar qualquer impossibilidade e tornar em milagre, e tornar em resposta, e tornar em vitória na sua vida. Deus, Ele é Deus do impossível. Deus é Deus que faz aquilo que, humanamente falando, não tem mais jeito a acontecer. Deus é Deus que pega as coisas loucas e faz coisas grandes, sabe, irmãos? Deus é Deus de transformação, na verdade Deus é Deus de contraste. Deus é Deus que pega quem ninguém dá nada e assenta entre os príncipes. Deus é Deus que muda a história, que muda o cenário. Eu quero que você entenda uma coisa da parte de Deus aqui. Uma nova lei foi criada por causa dessas mulheres. Não somente elas foram abençoadas por aquela lei. Não somente elas foram alcançadas, mas o próprio Deus disse aqui: a partir de agora vai ser assim. Se não tiver irmãos, a herança vai passar para as filhas. Se não tiver filhos, a herança vai passar para as filhas. Por quê? Por causa do posicionamento das filhas de Zelofeade. A Bíblia diz que Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E o Senhor trouxe a resposta. E quando o Senhor trouxe a resposta, versículo de número 6, o Senhor disse: disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Ou seja, o que elas estão falando realmente é necessário que aconteça. É necessário que seja mudado. Porque elas estão falando algo correto. Que a gente tem tanto medo de falar algo com Deus, né, irmãos? A gente tem tanto medo de colocar diante do altar do Senhor as coisas, porque pensamos: Deus é tão perfeito, é tão grande. E eu não sei se eu tenho coragem de dizer pra Deus que eu não tô satisfeita com isso. Eu não sei se eu tenho coragem de dizer pra Deus que isso aqui não tá me fazendo feliz. Eu não sei se eu tenho coragem de dizer pra Deus que isso aqui não tá bom, que eu queria de outro jeito. Irmãos, Deus muitas vezes quer ouvir de mim e de você. O que Ele quer muitas vezes é que a gente se posicione, não é que a gente imponha, mas que a gente peça. Essas mulheres, elas pediram, elas não chegaram ali impondo, dizendo tem que mudar a lei, não. Elas chegaram ali com humildade diante de Moisés, diante do sacerdote Eliasa, diante dos príncipes, diante do povo que estava ali, e elas colocaram a necessidade delas. E é isso que Deus quer de mim e de você. Um coração humilde, mas que fala a verdade para Ele. Um coração humilde, mas que pega, sabe, aquilo que está nos incomodando e conta para Deus. Deus quer ouvir de você aquilo que está lhe incomodando. Deus quer ouvir de você aquilo que você precisa. Deus não quer que você fique aí fingindo que tá tudo bem, aceitando as coisas como estão, porque pensa: isso é vontade de Deus, eu tenho que aceitar. Você precisa entender que muitas vezes Deus quer ouvir você clamar. Muitas vezes Deus quer ouvir você pedir. Muitas vezes Deus quer ouvir você suplicar. Existem muitas passagens na Bíblia, irmãos, que tem coisas que só acontecem quando as pessoas se humilham, como Josafá. Josafá precisou se humilhar para que a resposta chegasse, para que Deus defendesse ele daquela multidão. Ana precisou orar para que a resposta chegasse. O rei Ezequias precisou orar para que a resposta chegasse. A igreja precisou orar por Pedro para que a resposta chegasse e Pedro fosse livre da prisão. Então tem muitas coisas, irmãos, que nós precisamos colocar diante do altar do Senhor. As filhas de Zelofeade foram até Moisés. Hoje você pode ir até Deus. Hoje você pode muito bem chegar para o Senhor e dizer: Deus,
Eu tenho isso, isso, isso e isso que tá acontecendo na minha vida. O Senhor sabe. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Porque Deus sabe, né, irmãos? A gente sabe que Deus sabe. E isso, muitas vezes, é um empecilho pra gente. Por quê? Porque a gente pensa, Deus já sabe do que eu preciso. Mas você não pode ficar pensando assim. Você não pode ficar pensando, Deus já sabe. Deus está dizendo, eu sei, mas eu quero ouvir de você. Não tenha medo de falar pra Deus o que tá lhe machucando, minha irmã. Não tenha medo de falar para Deus, meu irmão, aquilo que você necessita. Tem muita gente que ainda não recebeu milagre, não recebeu resposta, a situação não mudou, a história não foi transformada porque você não contou para Deus. Porque você não abriu a sua boca, de cantorai, e não falou. E tem momentos que Deus quer que eu e você abra a boca e fale a nossa necessidade. E conte para Ele aquilo que tem nos afligido. Quando essas mulheres abrem a boca e elas dizem, assim nos dá herança. Quando elas pedem aqui para Moisés, nós queremos possessão entre os irmãos de nosso pai. Elas estavam dizendo, a gente não se conforma em não ter herança. Elas pedem com humildade. Chegue para Deus e diga, o que está lhe machucando? O que está lhe doendo? O que está faltando na sua vida? Qual é a sua necessidade? Conte para Deus agora. Comece a fazer como as filhas de Zelofeade. Diga a Deus. As filhas de Zelofeade foram até o Senhor. Hoje eu estou indo até o Senhor. Elas foram até o Senhor de uma forma indireta, porque elas precisaram ir primeiramente até Moisés. Mas hoje eu estou indo de uma forma direta, porque através do teu filho amado, o véu foi rasgado. Através do sacrifício que ele fez, eu hoje consigo ter livre acesso. Obrigada pelo livre acesso. Obrigada porque hoje eu posso conversar com o Senhor. Ô irmãos, por que a gente não valoriza isso muitas vezes, né? A gente hoje tem um livre acesso, a gente não precisa que pessoas sejam intermediárias entre a gente e Deus, não. Hoje nós podemos conversar com Deus e nós temos hoje, sabe, algo lindo, algo que muitos almejavam ter e não podiam ter. Porque no Antigo Testamento o homem não conseguia ter este contato tão certo, tão claro que hoje nós temos com Deus. Foi a partir da morte de Jesus na cruz, quando o véu se rasga, que nós temos livre acesso hoje para conversar com Deus. Hoje você tem esse livre acesso, mas muitas vezes você prefere deixar a situação da forma que está por pensar, não tem mais jeito. Já tem uma sentença, pois é, aqui também já tinha uma lei criada. Mas essas mulheres não tiveram medo. E uma nova lei foi feita, que foi a lei acerca dos direitos das filhas herdeiras. Ou seja, as mulheres passaram a ter direitos aqui. Por quê? Por causa das filhas de Zelofeade. Porque essas mulheres não tiveram medo. Você, minha irmã, e você, meu irmão, que não tem medo, vai fazer história. Os teus filhos vão receber bênçãos por causa de você, que vai ter ousadia de orar, de falar com Deus. A tua família, os teus parentes, muitos vão colher dos frutos da perseverança da tua oração. Muitos vão colher dos frutos daquilo que você tem feito. Muitas filhas herdeiras iam poder colher daquilo que as filhas de Zelofeade fizeram. Elas não tiveram medo, elas fizeram história. Declare comigo, eu não vou ter medo, eu vou fazer história com Deus. Eu não vou ter medo, eu vou fazer história com Deus. Olha aqui a gente falando delas hoje, olha que coisa linda. Por quê? Porque elas não tiveram medo. Porque elas foram ousadas ao pedir. Você sabia que o Senhor gosta quando a gente é ousado ao pedir? Não é quando a gente exige, não. Tem gente que chega exigindo, a gente não pode exigir nada. Pare com isso, a gente não pode, não. Mas pedir a gente pode. Deus olha do céu e se agrada, irmãos. Quando a gente chega e fala, Deus, eu queria isso aqui, o Senhor sabe que minha situação tá assim, mas eu estou expondo pro Senhor o que eu queria. Ai, irmãos, quantas coisas a gente fala pra Deus que parece que Deus não tá nem ouvindo, mas Deus se importa tanto com a gente. Deus se importa conosco nos mínimos detalhes. Deus, Ele nos ama tanto, mas tanto, mas tanto, irmãos, que tem muitas coisas que Ele pode até mudar na nossa vida por amor de nós. O Senhor, Ele cuida nos mínimos detalhes da gente. E Ele está dizendo, eu quero que você prove do meu cuidado nos mínimos detalhes. Eu quero que você tenha ousadia. Eu quero que você tenha convicção do Deus que você serve, que é um Deus justo. E faça como as filhas de Zelofeade. Que você apresente diante do meu altar aquilo que você precisa. Que você me conte qual é a sua necessidade. Que você me diga aquilo que está lhe afligindo. Porque essas mulheres estavam realmente aflitas aqui. Elas estavam preocupadas com a terra de seu pai e com o nome dele. Elas precisavam de uma resposta. Quem precisa de uma resposta, minha irmã? Quem precisa de uma resposta, meu irmão, busca.
Quem precisa de uma resposta, não cruza os braços. Quem precisa de uma resposta, ora. Quem precisa de uma resposta, coloca diante do altar de Deus as necessidades. Será que você consegue fazer isso hoje? Fazer como as 5 filhas de Zelofeade? Colocar diante do altar do Senhor o que você precisa? Ele quer ouvir de você. Ele está dizendo: eu tenho resposta para você. Eu tenho mudança, não tenha medo de me pedir. Eu sou teu pai, eu sou teu amigo. Coloque diante do meu altar, diz o Senhor dos Exércitos, a sua necessidade. Porque eu, o Senhor, vou trazer resposta. Porque eu, o Senhor, vou restaurar a sua história. Porque eu, o Senhor, vou trazer mudanças para a sua vida. As filhas de Zelofeade fizeram história porque elas não tiveram medo. Quem não tem medo faz história. Quem não tem medo vê o agir de Deus, declare comigo: eu não vou ter medo. Eu vou ver o agir de Deus na minha vida e na minha família. Eu não vou ter medo. Eu vou ver o agir de Deus na minha vida e na minha família. Quem não tem medo, o Senhor age a favor e mostra de uma forma tremenda e extraordinária que Ele nos escolheu e que aqueles que colocam diante do altar dele as necessidades, Ele traz a resposta. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por essa palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por nos mostrar aqui um modelo, um exemplo, Pai, dentro da tua palavra, de mulheres que foram perseverantes. Nós precisamos perseverar mais, Pai. Quantas entraram aqui, meu Deus, quantas mulheres querendo desistir, quantos homens entraram aqui dizendo: não dá pra mim, isso aqui é muito difícil, isso aqui já está impossível. E Deus está dizendo: havia uma lei, rabandaracaia, rasto, canto, mas essas mulheres não ficaram presas à lei. Essas mulheres foram diante de Moisés para que ele pudesse levar a Deus a causa delas. E hoje você tem livre acesso. Hoje você pode levar ao Deus dos céus a sua causa. Hoje você pode contar para ele o que tem te incomodado. Hoje você pode contar para ele o que tem te entristecido. Hoje você pode contar para ele a sua necessidade, porque ele se importa contigo nos mínimos detalhes. Ele se importa contigo, ele se importa com a tua família, ele se importa com a tua saúde, com o teu ministério, ele se importa com as tuas finanças, ele se importa com tudo que diz respeito a você. Tudo aquilo que tem afligido a você também, Rabacantarai, ele sente. E ele está dizendo: me conta, me fala o que você precisa. Abre a tua boca, porque eu quero fazer milagre na tua vida. Abre a tua boca e me fala, porque eu quero fazer o impossível acontecer na tua história. Eu quero te visitar como eu visitei as filhas de Zelofeade. Eu quero fazer o impossível na tua vida como eu fiz na vida delas. Eu quero glorificar o meu nome na tua história como eu fiz na história delas. Obrigada, Jesus, porque eu creio, meu Pai, que assim como o Senhor não deixou as filhas de Zelofeade sem resposta, mas o Senhor trouxe resposta favorável para elas, dizendo que elas falaram aquilo que era justo. O Senhor também vai receber a oração do meu irmão e da minha irmã e vai trazer resposta e vai fazer o milagre acontecer, e vai fazer o impossível e vai fazer o impossível acontecer, e o teu nome será glorificado. Obrigada, Jesus. Eu te peço que em nome do teu filho amado, meu Pai, o Senhor venha curar, meu Deus, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo, Pai. Eu venho te pedir também que em nome do teu filho amado Jesus Cristo, o Senhor possa tomar, meu Deus, cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa guerra na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Assim como o Senhor deu causa ganha para as filhas de Zelofeade, faz também, Pai, com que o teu povo que vai orar, que está colocando diante do altar do Senhor as necessidades, tenha uma causa ganha, que o teu nome seja glorificado, Pai, porque nós queremos que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de resposta, um Deus que pode mudar sentenças, diagnóstico, cenário, pode mudar a história por completo, para que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu filho amado Jesus Cristo.
Amém. O Deus que se fez presente nas filhas de Zelofeade, na vida delas, e trouxe a resposta para elas, e fez com que uma nova lei fosse criada, é o Deus que está dizendo: eu mudo decretos, eu mudo história, eu mudo diagnóstico, eu mudo tudo por completo, para aqueles que creem em mim receber a resposta, para aqueles que creem em mim, diz o Senhor, viverem um milagre. Deus é Deus de mudança, Deus é Deus de transformação. Se você se calar, a resposta não vai chegar, mas se você fizer como as filhas de Zelofeade, colocar tudo diante do altar do Senhor, você vai ver Deus glorificando o nome dele e a resposta chegando na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, esta resposta na sua vida, em nome de Jesus, declare amém.